Boa noite. Graça e paz. Que bom que vocês estão aqui conosco. É bom ver vocês, é bom rever alguns que estavam aqui pela manhã, é bom ver alguns que não estavam aqui pela manhã, mas estão agora, e pela graça de Deus estamos aqui para mais uma mensagem na série de Colossenses, uma série de mensagens que me desafiou em muitos sentidos, desde a preparação até a ministração, né, porque aí a gente pode trabalhar vários aspectos de um texto, e tem sido muito edificante para mim, acredito que para algumas pessoas que já compartilharam também, que estão sendo edificadas, e isso me alegra muito, me deixa muito feliz, não orgulhoso do trabalho em si, mas alegre por saber que a palavra de Deus sendo pregada está renovando, fortalecendo, edificando a vida de muitos de vocês. Então isso me anima bastante a continuar fazendo. Então hoje eu quero compartilhar com você a respeito desse tema que está projetado aí para nós, a vida plena que Jesus proporciona. É interessante a gente pensar nesse texto, daqui a pouco a gente faz a leitura, mas é interessante a gente pensar nesse texto, porque a gente já falou sobre vários temas aqui, né, nessa carta. A gente já falou sobre fé, a gente já falou sobre sabedoria, sobre entendimento, conhecimento de Deus, já falamos sobre o ministério pastoral também, as dificuldades do ministério, os desafios do ministério, as marcas do ministério, trabalhamos vários temas, e agora a gente pode caminhar para fazer algumas aplicações a respeito da nossa própria vida, né? Trazer isso, embora já tenha também trazido em outros momentos, agora a gente pode solidificar um pouco mais e trazer outras características desse texto e aplicá-los à nossa vida. Então, eu quero refletir com você nesse texto, que está no segundo capítulo de Colossenses, capítulo 10, do capítulo 2, do versículo 10 ao 23. Eu vou pedir que você se ponha de pé, em reverência ao texto. Quero saudar os irmãos que estão nas suas casas, que estão nos acompanhando aí em viagem. O Edivaldo deve estar nos vendo na estrada também. Um abraço, Edivaldo, Gleice, as crianças. E quero ler com você Colossenses capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 23. Eu orei mais cedo, se algum de vocês acompanharam a EBD, a minha voz sumiu no meio da aula, mas Kátia, a minha médica ali, fez um coquetel de remédio com gargarejo, espero que sustente até o fim da mensagem. Depois pode falhar de novo. Mas vamos lá, vamos ler Colossenses capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 23. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e, com Ele, foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os engane pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito destas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo.
Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, gratidão ao Senhor, porque o Senhor decidiu que nesse dia trouxéssemos esta mensagem, esta reflexão, Pai. Que Teu Espírito Santo confirme e complete essa mensagem no coração de cada irmão aqui essa noite, e que esta mensagem fale a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, como comentava, já trabalhamos diversos temas, e hoje a vida plena que Jesus proporciona. E o que, na verdade, a gente pensa quando dizemos que temos uma vida, ou que vivemos por meio de Jesus, ou que temos a vida que Jesus nos tem dado, ou que vivemos para Jesus, o que significa uma vida plena com Jesus? É isso que eu quero meditar com você, e o tempo está correndo, então eu vou ser bem objetivo essa noite, porque eu quero chegar até o final. Então, a primeira coisa que o texto apresenta para nós é que, pelo fato de nós estarmos em Cristo, ou seja, ligados a Cristo, conscientes da fé que temos em Cristo, nós já estamos completos. Por quê? Porque Cristo está desde o início da fundação do mundo, porque Cristo consumou a obra contra o pecado e venceu o pecado, porque Ele é o Filho de Deus, e porque quando nós cremos nele, e que Ele ressuscitou dos mortos, também iremos ressuscitar. Desse modo, o apóstolo Paulo apresenta para a gente que quando nós estamos ligados em Cristo, você também, ou seja, nós também estamos e estaremos completos. Então, a plenitude aqui é exatamente a necessidade de dizer que algo está faltando. É entender que quando eu creio em Jesus, que quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, que quando eu temo a Jesus, que quando eu me entrego o meu coração a Jesus, eu passo a ter ali essa plenitude com Cristo. E qual é a primeira imagem que o apóstolo Paulo traz para a gente a respeito dessa vida plena com Jesus? Veja aí no versículo 11, ele diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física no corpo, mas uma operação espiritual. Vamos entender a importância disso. A primeira imagem, então, que o apóstolo Paulo trabalha nessa vida plena é a imagem da circuncisão. Interessante porque essa é uma proposta e está enraizado no Antigo Testamento desde o Gênesis. Então, por que o apóstolo Paulo vai retomar essa ideia aqui? Vamos ver. Lá em Gênesis 14... Gênesis 17, que é quando Deus estabelece o sinal da aliança a partir da circuncisão, Deus ordenou que todo homem, nascido ou não da prole de Abraão, mas se ele fosse um escravo que fosse comprado, ou que de algum modo viesse ali a fazer parte da grande família de Abraão, ele fosse circuncidado. Ou seja, ele ali receberia esse ato físico que seria o corte do prepúcio, era um ato apenas no homem, certo? E ele estaria ali vinculado em aliança com Deus a partir desse ato de circuncisão. Então, o que acontecia? Esse homem, e ali a sua família estariam marcados em aliança com Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, mas agora, essa nova circuncisão que Jesus realiza, é uma circuncisão não mais no corpo, mas uma circuncisão no Espírito. E isso, ele está apontando aqui para o trabalho do Espírito Santo. Porque agora quem atua em nós, o poder da graça que atua em nós, depende tão somente da atuação do Espírito, que é a manifestação do próprio Deus no meio do seu povo.
Se antigamente, né, retomando um pouquinho da aula que tivemos pela manhã, a presença de Deus no meio do povo era estar ali na tenda, no tabernáculo e na arca da aliança, agora é o Espírito Santo que está no meio do povo, revelando Deus, ensinando o homem e a mulher, ensinando as pessoas, e ali cada vez mais constrangendo esses homens e mulheres a se arrependerem e confessarem seus pecados. Então não há mais necessidade de uma circuncisão no corpo. Essa circuncisão é direto no espírito. Primeiro ponto é esse. Mas o que isso quer dizer ali nas entrelinhas da circuncisão? Vamos pensar. A circuncisão representava aliança. Então, a gente tem um grave problema no nosso tempo, porque a nossa geração, especialmente a geração de 2000 para cá, final da década de 90, 2000, 2010, é uma geração que não gosta de aliança, é uma geração que é avessa à aliança. Você vê um jovem, ele não diz assim, eu quero namorar, casar, constituir família, ter filhos, ou pelo menos uma grande parte. Não vou generalizar, uma grande parcela pensa dessa forma. Eles pensam o quê? Eu quero ficar, quero experimentar. Experimenta até o que não deve. Por quê? Porque foge da aliança. Por quê? Aliança é o quê? Compromisso. Aliança é fidelidade. Quando se estabelece uma aliança, se estabelece um pacto. Isso estava profundamente enraizado no Antigo Testamento. Os compromissos, as famílias se estabeleciam e se relacionavam por meio de pactos. E era algo sério, se um homem desse a palavra dele, ele teria que cumprir. Embora nós vemos que tem alguns casos que não são cumpridos. Então, Labão, por exemplo, ele não cumpriu com a palavra dele com Jacó. Ele fez uma aliança com Jacó ali, mas na hora ele deu para trás, como a gente comenta, né? Ele renegou. Então, essa importância da circuncisão aponta exatamente nisso, nessa consistência e retomada da proposta de aliança do homem com Deus. E aí o apóstolo Paulo prossegue, não é mais uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. E a gente vai comentar, eu quero comentar um pouquinho sobre isso mais adiante, porque lá no fim do texto ele vai falar novamente sobre essa necessidade da remoção da natureza humana. Então o primeiro ponto dessa vida plena com Jesus é estabelecida na aliança espiritual que você tem com Deus. É interessante, porque se a gente pensa em nosso tempo, quando falamos de vida plena com Jesus, ou a vida plena que Jesus proporciona, muitas pessoas vão pensar, nossa, hoje ele vai falar só de bênção. Mas você quer uma bênção maior do que ter uma aliança com Deus? Do que ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus? E aí precisamos lembrar do que Jesus fala, que quando você põe em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, tudo mais é acrescentado. Tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você depende para existir, para viver nesse tempo, será lhe concedido. Saúde será concedida. Benefícios espirituais e materiais serão concedidos. Mas a vida plena, ela começa exatamente nessa proposta da aliança, que é algo, como comentava, renegado no nosso tempo, e que precisamos insistir nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, em falar a respeito da importância da aliança. Ontem, por exemplo, não sei o que, eu estava conversando com Kátia e Lucas entrou na conversa, o meu Luquinhas, e ele disse, papai, a gente precisa, né, quando eu crescer, eu vou poder namorar. Eu disse, exato, vai namorar. Eu disse, até porque o crente namora para casar. Aí ele disse, não, eu entendi. Eu disse, tudo bem. Ele fez assim, então, eu vou poder casar, aí depois quando eu casar, eu vou ter filhos. E depois quando eu tiver filhos,
eu vou ter, os meus filhos terão outros filhos, e aí os filhos dos filhos terão outros filhos, e aí a gente vai ter uma nova geração. Eu disse, ele entendeu já, entendeu o conceito, já está nele, já está no coraçãozinho dele, e aos poucos, à medida que ele for crescendo, Deus vai revelar isso e tornar isso mais real. Mas é o que? É exatamente esse entendimento, que começa e tem uma continuidade. A aliança com Deus tem uma continuidade, começa e você precisa ir amadurecendo, e você vai conhecendo a Deus, como falamos de manhã na aula, né? Por exemplo, o autor aos Hebreus insistia o tempo inteiro que o povo deveria perseverar, mas chegou um determinado momento que ele diz assim, olha, eu vou insistir com vocês, mas vocês vão ter que amadurecer, vocês vão ter que crescer, vocês vão ter que se desenvolver, vocês vão ter que entender que a mente de vocês está sendo purificada e que isso leva vocês ao crescimento. Então é a mesma coisa. Essa aliança com Deus, ela não acontece de uma única, ela acontece num ato, mas vai amadurecendo. E à medida que nós vamos entendendo e se relacionando com Deus, isso vai se tornando mais real e visível na nossa vida. E passamos a entender essa vida plena que Jesus proporciona, que não depende exatamente de bens materiais, de coisas, de pessoas, mas depende intimamente do relacionamento que nós temos com Deus. Mas o apóstolo Paulo também apresenta uma outra imagem para nós, que é a imagem do batismo. Veja aí no versículo 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida. Ou seja, aqui apresenta e aponta para a presença no corpo de Cristo. O batismo é uma evidência da sua conversão, é uma evidência, como é que eu posso dizer assim, né? Onde todos verão ali que você, conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pelo pastor da igreja, foi ali orientado e você entendeu a respeito do evangelho, aceitou esse evangelho e decidiu viver aquele evangelho, que é esse aqui, que é o evangelho de Jesus. E aí, o batismo então representa essa evidência externa, você está apresentando para todo mundo que você é de Jesus, que você faz parte do corpo de Cristo, que você participa desse corpo. Então, Paulo apresenta aqui, vocês foram sepultados com Cristo no batismo, ou seja, quando a gente passa pelas águas do batismo, essa nossa velha natureza, ela fica lá, porque a água de Deus ali purifica o nosso corpo naquele momento. Não é uma água especial, é uma água do SAI, mas o que acontece é a renovação espiritual por meio do Espírito Santo. Então, a nossa velha natureza, que estava acostumada a ter fé em quê? Em fé em si mesmo, uma fé nas circunstâncias, não, vai dar certo, mas vai dar certo, mas vai dar, não, porque tal coisa vai acontecer, e aí você começa a fazer planos mirabolantes, se isso der certo, e aquilo também der certo, e mais aquela outra coisa der certo, e se fulano pagar no dia certo, e se não, aí você abre mão dessas circunstâncias. Fé em pensar assim, bom, eu estou sendo bom, eu nunca matei ninguém, eu nunca nem roubei, eu nunca usei droga, eu nunca me prostituí, não, veja como eu sou bom. Você começa a apresentar para Deus as suas credenciais de bondade e de piedade, como se isso fosse algo. O fato de você não ter feito nenhuma dessas coisas não quer dizer que você não seja pecador e que você não necessite de arrependimento. E por isso que Paulo fala, quando você passa pelo batismo, você morre com Cristo. Você morre com Cristo. Essa imagem, ela é tão poderosa, porque ao mesmo tempo que ele fala da morte, ele já apresenta a solução para essa morte, que é a ressurreição com Cristo. Então, a vida plena começa na aliança, passa pelas águas do batismo, onde nós somos ali mortos em nossa natureza humana, em nosso pecado, e
continuamos avançando para esse conhecimento a respeito de Deus. Porque como era esse estado em que vivíamos quando estávamos longe de Deus? Era um estado de morte, era um estado de morto por causa do pecado e morto por causa da nossa incircuncisão da nossa natureza. Ou seja, a gente estava morto e afastado e distante de Deus. Estávamos tão distantes que achávamos que a nossa bondade era suficiente para tocar o coração de Deus. A nossa bondade, como eu sou bom. E eu falo porque por muito tempo eu pensei assim, eu nunca fiz nada de errado, tão bom, a minha mãe está aqui para comprovar, tão legal, eu sou um cara legal. E aí depois eu fui vendo tantos problemas, tantos defeitos que eu fui acumulando ao longo da vida, tantos erros, tantas coisas que eu achava que eram boas e que eu descobri como sendo más, passíveis de morte, e que se não fosse a graça de Deus e o sangue de Jesus, eu não estaria vivo. Aí eu entendi, não, eu preciso me arrepender e confessar esse pecado. Preciso parar de pensar certas coisas. Eu preciso parar de querer viver lá no passado, de querer espelhar a minha vida de hoje lá atrás. Eu preciso parar de sonhar que um dia eu serei um rockstar. Eu já comentei isso aqui, que era meu sonho, né? Ser um rockstar. Eu demorei para entender isso. Demorei muito tempo, mesmo já estando na igreja, e apanhei bastante. Por quê? Quando eu pensava, eu visualizava eu com 16 anos. Tocando nos palcos, todo mundo loucão lá, ó. Eu visualizava isso. E foi difícil tirar essa imagem da minha cabeça. Mas foi necessário ali o tempo e o entendimento e a busca. Por quê? Porque estávamos mortos por causa do pecado. O pecado nos faz morrer, nesse afastamento e distanciamento de Deus, nós estamos mortos. Porque Jesus fala, se você quiser ter vida, vá até a Ele. Se você quiser ter saciado a sua sede, vá até a Ele. Se você quiser ser alimentado espiritualmente, vá até a Ele. E que se você permanecer nele, você vai ter vida. Então, é desse estado de morte para a vida que Jesus nos conduz. Paulo complementa aqui, versículo 12. Vocês foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus. Então, não é mais fé em você, não é mais fé na circunstância, não é mais fé na sua bondade, na sua misericórdia, mas fé na graça de Deus, na obra de Cristo, no amor de Jesus que Ele tem por você. É nisso que você passa a confiar e viver na sua vida. E como é que Cristo realiza isso? Versículo 14. Veja comigo, versículo 14. Ele cancelou o registro das acusações contra nós. Cancelou, meu irmão. Quando passa pela água do batismo, quando há a conversão, é cancelado. Esse é um bom cancelamento, né? A gente vive nessa cultura de cancelamento, fulano foi cancelado, ciclano foi cancelado. Esse aqui é um bom cancelamento. Glória a Deus que Ele cancelou o meu pecado e o seu pecado também. Porque isso possibilita que nós, cada vez mais, sigamos esse evangelho da cruz. Então Ele cancela o nosso registro de acusações, ou seja, Ele limpa, Ele remove totalmente esse estado anterior que nós tínhamos de morte, para nos dar um estado de vida. Ele remove o pecado e tudo isso pega todo esse pecado, pega toda essa maldade que nós temos no coração, que nós possuíamos no coração, pega toda essa história passada, pega todos os erros, pega toda a história desde do tempo, do momento em que Ele foi crucificado até o fim da humanidade, até o fim de tudo, até a consumação dos séculos, e prega na cruz. Ali, naquele momento em que estava pregado na cruz, estava sendo pregado e morto pelos nossos pecados. Isaías fala isso. Pelos nossos pecados Ele foi transpassado. Pelas nossas feridas, mas pelas feridas de Jesus é que nós fomos curados.
Então Ele perdoa os nossos pecados. Veja que são alguns atos que Jesus realiza. Ele cancela, limpa, remove, pega tudo isso que a gente fez, prega na cruz e perdoa os nossos pecados. Há uma continuidade. Começa na aliança, passa pelo batismo. Você entende isso aqui a respeito do seu próprio pecado e da natureza humana pecaminosa que você tinha? Mas saiba que quando você crê nessa mensagem e você confessa os seus pecados, você tem o seu pecado perdoado. O que você precisa confessar a Deus, que ainda não foi confessado, para que você possa desfrutar dessa vida plena com Jesus? O que você precisa deixar para trás, ou que Jesus já limpou, Jesus já cancelou, Jesus já removeu, e aí você olha lá e fica lá, ó, querendo pegar. Não, eu vou pegar mas só um pouquinho, só esse pecadinho. Você vai lá e fica querendo trazer ele para a sua vida. Aí Jesus, o Espírito Santo vem, meu filho, minha filha, vamos caminhar para a maturidade, meu filho. Vamos caminhar para a maturidade. Não, mas peraí, mas aquela é legal. Era muito bom. Era tão, mas Jesus, o Senhor lembra que eu vivia ali? Aí Jesus vai dizer, ó, meu filho, está cancelado. Você já foi perdoado. Por que você não vive como alguém perdoado? Parece que é mais difícil viver como alguém perdoado do que viver como pecador. Porque pecador é só você fazer a sua vontade. Agora, viver como alguém perdoado, não. Você abre mão de fazer a sua vontade. Então, após esclarecer esses temas, o apóstolo Paulo começa a dizer assim: então, já que vocês aprenderam a respeito disso, dessa vida plena que Jesus proporciona, não se deixem ser condenados. Ele fala isso em 3 ocasiões. Veja comigo, no versículo 8, ele fala assim: não permitam que os outros escravizem vocês. No versículo 16, Versículo 16, ele diz assim: portanto, não deixe que ninguém os condene. Versículo 18, ele fala: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. E aí ele vai explicando quais são os itens, né, que essas pessoas estavam sendo ali condenadas. Existiam graves problemas na igreja de Colossenses, na igreja de Colossos. Já falamos um pouco a respeito do problema das heresias que estavam ali presentes e que tentavam, de certa forma, diminuir a obra de Cristo, apontando que ela não é totalmente suficiente para tudo isso que nós já comentamos sobre remoção de pecados, sobre perdão, sobre a vida que Ele proporciona. E haviam outros tipos de problemas. Por exemplo, haviam alguns crentes ali recém-convertidos, recém-chegados à fé em Jesus, que estavam tentando, de alguma maneira, trazer alguns elementos da sua vida, do passado pecaminoso, para agregar ao culto. Por exemplo, no versículo 16, ele fala: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Ou seja, ele está apontando aqui: você não se permita ser condenado por não fazer mais aquilo que você fazia. Porque é natural quando nós aceitamos a Jesus, especialmente no início, né? Ao longo da vida também acontece. Mas, especialmente no início, aquelas pessoas que andavam com a gente, elas começam a ver a gente como um alienígena, né? Aí esse negócio de Jesus, né? Esse negócio de Jesus é coisa de louco. A mensagem do Evangelho é loucura mesmo. Mas para quem está perecendo, para quem está sendo salvo, não. O apóstolo Paulo falou isso. A gente começa a ser visto ali. Por quê? Porque a gente não participa mais. E interessante que, se você tentar participar de algumas coisas, você começa a se sentir completamente deslocado
daquele lugar, daquelas pessoas. Por quê? Porque a sua mente já não suporta mais aquele comportamento, não suporta mais aquela maneira de vestir, às vezes, uma maneira de pensar, uma maneira de viver, não suporta mais algumas músicas, não suporta mais alguns livros. Tem coisa que eu li, que hoje eu não faz sentido nenhum. Nem é necessário mais. Por quê? Mas se chega alguém e começa a condenar, nossa, mas agora, viu, você não participa mais, né? Não, mas eu não preciso mais participar. Porque isso orienta o seguinte na nossa vida. O que nós precisamos saber nessa nova vida com Jesus? A quem nós adoramos? A quem nós servimos? Nós adoramos a Jesus. Em quem nós confiamos? No pleno poder de Deus, porque a nova vida, ela é por meio da fé no grande poder de Deus. E em quem a nossa identidade está forjada, ou seja, por que eu não vou me permitir mais ser condenado pelo que falam? Por que eu não vou mais me permitir, quando alguém vier me atacar e dizer, olha aí, você não é crente? E eu não levar aquilo e aquilo começar a me magoar e doer. Porque eu sei que enquanto eu estou ali no corpo de Cristo e participando do corpo de Cristo, eu estou sendo nutrido. Eu estou sendo alimentado, e isso permite que, por meio desse alimento espiritual, eu não me entristeça mais com isso. Confesso aos irmãos que, por algum tempo, eu sofria, assim, com alguns comentários de pessoas, e falavam, olha, você parece que começa uma coisa e nunca termina, e eu, poxa, aquilo me magoava tanto, porque realmente eu começava várias coisas, mas por que eu começava várias coisas? Porque eu estava experimentando o que funcionava. Eu não sei o que funcionava, eu tinha que tentar. E algumas vezes eu fui acusado por pessoas de dentro da igreja, dizendo, olha, você começa as coisas e não termina, e eu, nossa, como eu sofria com aquilo. Até eu entender que, peraí, tudo aquilo que eu vivi me trouxe até aqui. Então, glória a Deus. Se me trouxe até aqui, eu vou olhar para tudo aquilo, inclusive para o meu próprio sofrimento, e pensar, qual é a lição que eu tiro disso? Se eu tirar uma lição disso, eu ressignifico isso, e eu não preciso mais sofrer, eu não preciso mais ser condenado. Eu não dependo mais dessa afirmação que as outras pessoas fazem ou não. Não dependo mais. Eu dependo agora só de Jesus. Porque quando nós estamos sendo condenados em princípios humanos. Quais são esses princípios? Idolatria, orgulho espiritual, legalismo, ascetismo, ou seja, ali, separação, né? Você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, você está errado. E meu irmão, minha irmã, a nossa vida, ela é muito mais simples com Jesus. Você precisa entender duas coisas. Começa com a aliança, é demonstrada por meio do batismo, e dali você precisa seguir no corpo de Cristo, ou seja, na comunhão do povo de Deus, para ser nutrido. O que passar disso, começa a ser intenção humana. Olha, você tem que se vestir assim. O próprio Espírito Santo, ele vai te incomodar a respeito de muitas coisas. Ele vai te incomodar, às vezes, a respeito de uma veste, a respeito de um pensamento, a respeito de um comportamento. E aí, quando você está presente no corpo de Cristo, na igreja, você começa a entender, olha, eu não posso mais fazer isso. Não é uma questão que os outros estão falando, é que o Espírito Santo, lembra que agora a circuncisão é espiritual? É o Espírito Santo que vai falar com você. Por meio da palavra, por meio do cântico, por meio da EBD, por meio da escola bíblica da EBT também, enfim, de muitas maneiras. Já tivemos experiências fora da igreja, quando a gente foi lá naquela fazenda Ipanema, que foi uma tarde agradabilíssima. A gente desfrutou da comunhão, a gente fez caminhada, a gente cantou, a gente se assentou, não parecia um sermão da montanha. Nos assentamos e o pastor Jefferson começou a ensinar.
E foi uma experiência extremamente rica para nós. E ninguém ali estava pensando, o que será que estão achando da gente aqui? Por quê? Porque a gente não tem mais essa preocupação de condenação. Porque elas estão baseadas em princípios humanos. Elas também estão baseadas naquilo que é imperfeito, que o apóstolo Paulo apronta aqui como sendo as sombras. Tudo isso é sombra, mas a realidade é Cristo. E a sombra, ela é imperfeita, ela é incompleta, ela não demonstra tudo. Ela é incerta porque às vezes ela está, às vezes ela não está. Às vezes ela aparece, às vezes ela não aparece. São as características da sombra, tem mais. Mas essas três eu acho que são suficientes. Ela é imperfeita, é incompleta, é incerta. E por essa razão, aquilo que é sombra, ou seja, aquilo que vem a partir de princípios humanos, não são suficientes para guiarem a nossa vida. Porque a nossa vida é muito mais complexa e a nossa vida não é uma sombra, nossa vida é real. E Jesus, que é real, atende às nossas necessidades reais. Então, aquilo que você conhece a respeito de Jesus, aquilo que você entende a respeito de Jesus, começa com a aliança. Precisamos cada vez mais retomar essa proposta do Antigo Testamento e trazê-la para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para as nossas conversas. Retomar essa proposta de aliança. Será que temos sido fiéis à aliança com Deus? Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Aquilo que Deus já tem falado à nossa vida? Será que nós estamos construindo uma família baseada em aliança com Deus? Será que nós estamos pensando nas próximas gerações também sendo fiéis a Deus? Mas precisamos também mostrar que tudo isso se evidencia quando nós passamos pela água do batismo, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então eu quero caminhar para concluir, e graças a Deus que a minha voz não falhou nem um minuto, glória a Deus. Agora eu estou tranquilo. Quero concluir essa mensagem com vocês dizendo o seguinte, que a vida plena que Jesus proporciona é do começo ao fim, movida, criada e sustentada pela graça de Deus. Que somente essa vida ela pode existir porque Deus decidiu compartilhar dele mesmo conosco, quando ele soprou o sopro de vida em nós. E que temos aqui essa maravilha de vida que é criada pelo Deus Pai, que é sustentada e consumada e remida pelo Deus Filho, que é Jesus, e que também nos momentos de aflição e de dor, ela é consolada pelo Espírito Santo. De modo que, se nós estamos firmados em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós estamos completos. Veja que é possível falar de uma vida plena, completa, sem falar de materialidade. Isso é para mostrar para nós mesmos. E eu quero que você pense nisso e procure em Deus uma maneira de levar isso adiante e mostrar que Jesus é suficiente. O relacionamento que você tem com Ele precisa cada vez mais avançar, porque esse relacionamento é suficiente. Ele precisa amadurecer. Ele não pode estagnar. E se está estagnado, é hora de movimentar de novo e começar a queimar lenha, porque 2025 está chegando. E eu creio que você não quer mais viver sem ter essa vida plena com Jesus. Então, nós somos desafiados a viver, para concluir, desafiados a viver da seguinte maneira: confiando em todo o tempo no governo e na autoridade de Jesus, isso é, no domínio que Cristo exerce sobre nós, porque, versículo 10, Ele é o cabeça de todo governante e autoridades, e de modo que se você está em Cristo, você está completo.
Segunda coisa, segundo desafio, precisamos viver também conforme a liberdade que já temos recebido por meio de Cristo. Se você já conhece a verdade que é Jesus, você está livre para viver por meio da graça e da fé no grande poder de Deus. E a última coisa, viver em relacionamento com Deus por meio do Filho Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Essa é a vida plena que Jesus proporciona. Que nessa semana você possa compreender de que maneira é necessária você trabalhar a respeito e refletir a respeito da aliança, a respeito do batismo, a respeito da morte e da ressurreição que acontece, a respeito das condenações que às vezes nos submetemos, e entender o que Deus quer que você haja, que você faça, o que você pense nesse tempo. Amém?